Nesse primeiro episódio do dossiê, a gente vai estudar as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Antes da gente começar a falar sobre o assunto mesmo em questão, é bom dizer que tudo que a gente vai falar aqui nesse vídeo está sendo tirado de fonte oficial. Nada é de coisas que a gente inventou, de que outras pessoas falaram. Tudo tem as fontes, você pode olhar a bibliografia aí na descrição do vídeo, tá tudo com as fontes certinhas da própria Igreja Adventista. E se você é adventista, discorda, acha que a gente falou algo de errado, você pode comentar, a gente pode ter um debate saudável, sem brigar, sem nada do tipo, a gente pode discutir e pode chegar a uma conclusão ou nem chegar e debater de uma forma saudável. O Adventismo, ele nasce de um movimento em 1818 por um cara chamado Guilherme ou William Miller, que ele começa a fazer algumas previsões dizendo que em 1843 Jesus voltaria para a Terra. Ele começa essas previsões quando ele começa a ler a Bíblia e ao chegar no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, ele lê o seguinte: ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será reconsagrado. Então ele lê essas 2.300 tardes e manhãs e interpreta que são 2.300 anos. Então Jesus voltaria para restaurar o seu templo, ou seja, para vir à terra, purificar a terra, depois de 2.300 anos. E também ele vai ler lá no livro de Esdras, no capítulo 7, versículo 7, o seguinte: também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Fazendo o cálculo de qual é esse 7º ano do rei, ele percebe então que é o ano 457 a.C. que isso começou. Então se começou em 457 a.C. e são 2.300 anos para Jesus voltar, o cálculo dá o ano de 1843. Jesus então voltaria em 1843. Então ele, percebendo isso, começa a pregar para as pessoas e falar: Jesus vai voltar, Jesus está voltando, e as pessoas começam a ouvir isso e algumas até chegam a vender suas propriedades e deixar os seus trabalhos e vender as coisas por um preço barato, porque elas não estavam se apegando às coisas dessa terra mais. E falando pra galera que Jesus ia voltar nessa data. O que acontece é, essa data chega e Jesus não volta. A galera totalmente devastada fica ali pensando o que foi que aconteceu, por que Jesus não voltou, alguma coisa estava errado. Então o William Miller, ele vai pegar e fazer uma outra releitura desse texto e perceber que na verdade existia ali um quarto de ano faltando, alguma coisa desse tipo. Então Jesus voltaria na verdade em 1844, ele tinha errado esse cálculo, Jesus voltaria um ano depois. Então ele estabelece a data de 22 de outubro de 1844, que seria a data que Jesus finalmente voltaria. O problema é que chega essa data novamente e Jesus não volta. Isso é chamado até o grande desapontamento de 1844, porque as pessoas estavam todas esperando que Jesus voltaria, Jesus não volta. Então ele percebe que na verdade foi uma interpretação equivocada dele, que isso foi um erro dele, que Jesus não iria voltar nessa data, e tudo bem. Até aí então acabaria o que a gente conhece como o movimento milerita. Só que algumas pessoas não conformadas com isso que aconteceu, elas vão ler de novo aquilo que Miller escreveu, vão ler de novo os textos e perceber e falar o seguinte: na verdade ele não errou, é que ele só disse que Jesus voltaria para purificar o templo na terra, mas não é. Jesus foi purificar o templo no céu. Então Jesus, ele só saiu de onde ele estava ali sentado à direita do Pai no trono e foi para o Santíssimo. Chegando no Santíssimo, ele vai lá purificar esse templo. É esse templo que está falando, a Bíblia não estava falando de um templo terreno. Então ele não estava errado, é isso que as pessoas começam a pregar. Logo, Jesus foi até o santuário para terminar a obra da expiação, que ele não tinha terminado na cruz. Então Cristo na cruz, ele não resolveu o problema total. Ele subiu aos céus e ele deveria mudar para o santuário, para lá então purificar as pessoas e lá terminar o trabalho que ele tinha ido fazer quando ele veio na Terra. E o fato é que nem o próprio Miller concordou com essa afirmação. Ele achava que isso não era uma interpretação correta daquilo que ele tinha interpretado. E ele disse o seguinte: não tenho confiança alguma nas novas teorias que surgiram no movimento, isto é, que Cristo veio como noivo e que a porta da graça foi fechada e que em seguida a 7ª trombeta tocou, ou que foi de algum modo o cumprimento da profecia da sua vinda. Mas as pessoas começaram a acreditar nisso que estavam falando, de que Jesus na verdade
tinha ido para o santuário para purificar as pessoas dos seus pecados e terminar o trabalho da expiação que começou na cruz. E a partir daí nasceria o que a gente chama de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Adventista porque elas esperam o advento de Cristo voltar, e do sétimo dia por causa da doutrina do sábado, que a gente vai estudar mais pra frente. Dito isso, a gente percebeu qual que é o primeiro problema do adventismo, o tal do juízo investigativo. Nos escritos da própria igreja, para poder falar o que significa esse juízo investigativo, o que é que Jesus vai fazer nesse santuário, qual que é esse trabalho de expiação, eles falam o seguinte: em 1844, Cristo entrou no mais santo lugar do santuário celestial para terminar o trabalho de expiação, preparatório de sua vinda, para fazer expiação por todos aqueles que se mostrassem aptos para receber os benefícios da mesma. Em 1844, assistido por anjos celestiais, nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Ou seja, em 1844, Jesus move de sala, ele vai até o santuário para poder investigar os pecados de todo mundo. Ele vai lá olhar o livro, o que todo mundo fez e ver quem tem, e de todo mundo que tem direito à salvação, ele vai fazer a expiação desses pecados e ver tudo que a pessoa fez e a investigação de toda a vida da pessoa. E Jesus estaria até agora lá fazendo esse tipo de coisa, olhando os pecados de todo mundo e fazendo esse juízo investigativo. E aí a gente pensa o seguinte: o que a Bíblia diz sobre isso? Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, vai dizer: o qual, sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E no capítulo 9, versículo 11 e 12, mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Lendo esses textos, a gente percebe que não existe nenhuma base, nada na Bíblia que indique pra gente que Cristo em algum momento iria ter que se mover para outro santuário ou para outro lugar para poder então terminar o trabalho da expiação. A Bíblia ensina que o trabalho da expiação foi terminado na cruz e Cristo não precisaria fazer mais nada. Ele entrou uma vez e ele terminou isso, e ele entregou seu sangue, ele pagou a expiação. A expiação está feita, não há mais nenhum trabalho a ser feito na cruz. Cristo resolveu o problema. Como ele mesmo disse na cruz, está consumado, está terminado, está feito. Então esse tipo de coisa não faria sentido. Então a gente entra no segundo problema do adventismo, a guarda do sábado. Logo no início do movimento, lá em 1844, Rachel Oakes e Joseph Bates, eles vão começar a estudar a Bíblia e perceber que nós precisamos guardar o sábado, que o sábado é o dia do Senhor, que esse é um ponto que a gente tinha esquecido da lei do Senhor e que a gente não está cumprindo, e que isso precisa ser cumprido. Isso vai dar o nome do sétimo dia no final da igreja ali, por causa dessa doutrina de que nós precisamos guardar o sábado, de que isso é uma prova de que nós somos fiéis ao Senhor, precisamos guardar o sábado do Senhor. Não só isso, observar o sábado e cumprir o sábado é o selo daqueles que servem a Deus. E logo, se você não guarda o sábado ou se você guarda o domingo, essa é a marca do anticristo, aquele que não segue o sétimo dia, ele é o anticristo. Então, para eles, a marca da besta é evidenciada nas pessoas que não guardam o sábado. Quem não guarda o sábado é do anticristo, e está provando que é do anticristo porque o selo daqueles que servem a Deus é guardar o sábado. Nos escritos dele, eles vão escrever isso: quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observância do domingo. De novo, o que a Bíblia diz pra gente sobre isso? Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Romanos capítulo 14, versos 5 e 6. Há quem considere um dia mais sagrado do que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém,
e dar graças a Deus. Então não existe um problema em guardar o sábado, em guardar qualquer dia, desde que você esteja fazendo isso para Deus, desde que você esteja fazendo isso para o Senhor. Mas estabelecer isso como uma regra doutrinária e de que quem não faz isso é a marca da besta, ou quem guarda o domingo é a marca da besta, isso, a Bíblia não defende isso de forma nenhuma. E aí a gente entra no terceiro problema, que é a base de muitos dos outros problemas e desses primeiros problemas que a gente falou. Ellen White. Ellen Armour nasceu em 26 de novembro de 1827 e a família dela frequentava a igreja metodista, até que eles começaram a abraçar as ideias milleritas, as ideias de William Miller, e isso fez com que eles fossem expulsos da igreja metodista por aceitar ideias que fossem tão controversas para a igreja. Em dezembro de 1844, ela começa a ter visões e ela começa a escrever sobre essas visões e escrever um monte de coisa, tanto que você vai achar muito material escrito por Ellen White, é muita coisa mesmo. E ela, em 1846, se casa com Tiago White, por isso ela recebe o nome de White, e ela, junto com o marido, ela vai escrever muita coisa que vai mostrar muito qual é o caminho que a igreja adventista vai tomar doutrinariamente. O próprio site da igreja diz o seguinte: o conhecimento e conselhos recebidos através dessas revelações foram por ela escritos a fim de serem compartilhados com outros. Assim, seus escritos são aceitos pelos adventistas do sétimo dia como inspirados. Aí a gente tem uma divergência que divide a própria igreja adventista. Você pode conhecer alguns adventistas mais ortodoxos que vão dizer que Ellen White não está no mesmo nível das escrituras, de que Ellen White não é canônica, que Ellen White não está no mesmo nível revelatório das escrituras, e alguns lugares da igreja vai dizer o seguinte: os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia, não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual os seus escritos ou quaisquer outros devem ser julgados e ao qual devem estar subordinados. Só que aí tem outro problema. Alguns dizem que ela não está no mesmo nível, outros tratam ela como o próprio espírito de profecia, e através dela nós temos uma luz que a gente consegue interpretar as escrituras. E aí, quando a gente vai questionar e falar que Ellen White estava errada, eles vão falar: se você não acredita em Ellen White, você não acredita no dom da profecia. Você pode até ficar na igreja, mas não vai criar nenhuma discussão, nenhuma dissensão, não vai colocar isso na mesa, não vai discutir isso, porque para a igreja ela estava com o dom de profecia, logo aquilo que ela falou tem o mesmo nível revelatório das escrituras. Outra parte dos escritos dele vão dizer: as escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Seus escritos falam com autoridade profética e provém consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Eles também tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser provado todo ensino e experiência. Então a gente tem que tomar muito cuidado de não cair na mentira de que muitas pessoas dizem de que ela era só uma profetisa comum. Eles elevam ela a um nível muito grande. Então, a partir dela a gente consegue perceber que a Bíblia é a norma, porque com a Bíblia suficiente a gente não conseguiria saber disso. A gente precisa de Ellen White aparecendo 1800 anos depois para falar pra gente de que a Bíblia é a norma e trazer mais um monte de adição para a Bíblia que a gente vai ver mais pra frente. Além disso, a gente tem uma divergência na própria igreja que em partes da confissão você vai ler uma coisa, como nós lemos, de que ela não está no mesmo nível, de que ela não pode ser levada como o mesmo nível das escrituras ou canônico. Em outra parte você vai ler: nós não cremos que a qualidade ou o nível de inspiração nos escritos de Ellen White são diferentes daqueles encontrados nas escrituras. Ou seja, a gente não está falando que ela não está num nível diferente, ela está no mesmo nível revelatório, mas ela não é canônica como as escrituras. Então, se ela está no mesmo nível revelatório, por que ela não é canônica como as escrituras? É o mesmo espírito? Não está tudo igual? Não tem nada que você precisa discordar ou coisa do tipo? Então por que a gente vai falar que ela não está canônica se ela está no mesmo nível revelatório? Entre as coisas mais bizarras ou mais estranhas ou mais heréticas que a gente pode ler que Ellen White escreveu, a gente consegue destacar algumas. Primeiro, Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo viesse à corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo como o seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Satanás maldisse amargamente Deus, acusando de injusto por permitir que a sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Ou seja, Miguel para eles é apenas uma figura de Jesus. Não existe um arcanjo Miguel, um anjo Miguel. Miguel, toda vez que aparece Miguel na Bíblia, é Jesus aparecendo de alguma forma. Então para eles, Miguel e Jesus são
um mesmo personagem. Jesus continua sendo filho de Deus, mas toda vez que a gente vê Miguel é um nome de Jesus. Outra coisa, o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos, foram-me dadas asas, então fui levado a um mundo que tinha 7 luas. Vi ali o bom e velho Enoque. Perguntei-lhe se este era o lugar para onde fora transportado da terra. Ele disse, não, minha morada é na cidade, eu só vim visitar esse lugar. Então, por meio de uma visão, ela vê um lugar com 7 luas, encontra Enoque no meio do lugar, viajando, voando, e Enoque fala para ela que, na verdade, ele estava só passeando por lá, que o lugar dele era na cidade. Uma visão de Ellen White. Mais uma coisa, algumas mulheres têm naturalmente cinturas pequenas, mas ao invés de se considerar tais formas como bonitas, elas devem ser vistas como defeituosas. Essas cinturas de vespa podem ter sido transmitidas a elas por suas mães, como resultado de sua indulgência na prática corrompida do uso de espartilho e em consequência de respiração imperfeita. Então, para ela, mulher com cintura pequena deve ser considerada defeituosa e chamada de cintura de vespa. Quer dizer que isso passa geneticamente da sua mãe, de algum parente seu, que usou espartilho, e isso passou para você, esse defeito aí da sua cintura de vespa. Se não é o bastante, tem mais coisa ainda. Alguns jovens e mesmo pessoas de idade madura têm sofrido de paralisia, proveniente de nenhuma outra causa que não o excesso na leitura. A força nervosa do cérebro foi conservada em constante excitação, até que esse maquinismo delicado se tornou exausto, recusando-se a agir. Algumas partes de seu delicado mecanismo deram tudo de si, e como resultado houve a paralisia. Para ela, então, ler demais pode causar paralisia. Então, se você lê muito, você pode ficar paralítico, segundo Ellen White. Mais um, as perucas, cobrindo a base do cérebro, aquecem e excitam os nervos espinhais que incidem no cérebro. Como resultado, muitas mulheres têm perdido sua razão e chegado a um estado de loucura sem esperança. Então, se você usa peruca, você vai ficar maluca. Ó, rimou. Não foi intencional. Mas para Ellen White, se você usa peruca, você pode ficar doido da cabeça, porque vai esquentar a sua cabeça até o momento de fritar seus neurônios. Mais uma. Restrito apenas à Terra, Satanás não terá o privilégio de percorrer outros planetas para tentar e molestar os que não caíram. Então, os marcianos e os jupiterianos podem ficar tranquilos que eles, como não pecaram, não vão ser atormentados por Satanás. Satanás só vai atormentar a Terra. Ele não vai atormentar os seres dos outros planetas. Mais uma. Põe-lhes na mesa manteiga, ovos e carne, e vossos filhos dele participam. São alimentados justo com os artigos que lhes incitarão as paixões animais. E depois ides à reunião e pedis que Deus abençoe e salve os vossos filhos. Até que altura subirão vossos corações? Tá vendo? Você que dá manteiga, ovo e carne pro seu filho, como você quer ter sua oração respondida se você tá fazendo seu filho comer manteiga, ovo e carne? Você é maluco? E agora, a pior, simplesmente a pior coisa de todas as coisas que Ellen White podia dizer. Tomar chá e café é pecado, com descendência prejudicial, que como outros males causa dano à alma. E podia ser que não tivesse nenhuma das outros negócios. Só por isso eu tenho um problema com o adventismo. Vem me falar que tomar chá e café é pecado e causa dano à alma. Só isso já deveria fazer você ficar totalmente irritado com qualquer coisa que essa mulher pode ter dito. A gente falou dos problemas de Ellen White, agora o quarto problema da igreja adventista: expiação dada por Satanás. Ao ler Levítico, eles vão perceber que existe o bode expiatório e o bode emissário. Levítico vai falar sobre o sacrifício para poder pagar o preço do pecado, sacrifício expiatório. E ele vai dar a imagem, não imagem, mas pra gente hoje a imagem do bode emissário e do bode expiatório. O bode expiatório era aquele que morria, você matava o bode expiatório para simbolizar aquele que estava pagando pelo pecado. Se o salário do pecado é a morte, o bode expiatório precisava morrer. Então você matava um bode. Outro bode era o bode emissário, você colocava as mãos sobre ele e declarava sobre esse bode todos os pecados da humanidade, todos os pecados das pessoas lá da nação de Israel. Então isso era feito. Em Levítico as pessoas matavam um bode e outros eles colocavam a mão, confessavam os pecados e o bode saía andando lá para o final do deserto, como se simbolizasse os pecados sendo levados. E aí os adventistas vão ler isso, eles vão falar, tá vendo que imagem? O bode expiatório é Jesus, porque Jesus morre, o sangue de Jesus é derramado. E aí, para quem que sobra o bode emissário? Sobre quem que é que a gente vai colocar as mãos
declarar os nossos pecados e fazer com que eles sejam perdoados e sejam levados lá para fora. Sobre Satanás. O Azazel, como você vai ler em algumas versões da Bíblia deles, é o diabo. Você vai colocar sobre o diabo todos os seus pecados e o diabo vai levar a culpa dos seus pecados. Então, para os adventistas, aquele que leva a culpa do pecado não é Jesus Cristo. Jesus Cristo só morre para pagar o preço, mas a culpa fica sobre Satanás. Então, agradeça a Satanás por te livrar do inferno. No próprio escrito deles, isso está dito: ao completar-se a obra da expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e dos exércitos reunidos, serão postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Vamos lá, gente. Não só a gente tem a imagem de um Jesus incompetente, que não conseguiu terminar o trabalho na cruz e precisou voltar em 1844, saindo de uma sala para outra, para poder então começar a julgar o pecado das pessoas, como ele também não consegue levar os pecados e precisa colocar sobre Satanás o pecado do povo de Deus. Satanás é responsável. E aí eu poderia nem falar sobre a Bíblia nesse ponto, porque é totalmente maluco pensar num negócio desse. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz pra gente? Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E não, esse versículo não está falando sobre Satanás. Isaías 53, mesmo capítulo, verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ou seja, fica óbvio a imagem de Jesus na cruz intercedendo por aqueles que tinham julgado ele, por aqueles que tinham crucificado ele, e Jesus morrendo e pagando o preço e levando o pecado embora. Ele mesmo, o bode expiatório e o bode emissário. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 5:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Todos os versos nos apontam para Cristo e não tem nada, mas nada de verdade na Bíblia que aponte a gente para um Satanás tomando a culpa do pecado e levando sobre ele. Não faz sentido, gente. E eu quero mesmo que os adventistas que estão assistindo esse vídeo e achem que a gente está interpretando de alguma forma errada, que tem algum outro argumento, porque a Bíblia ensina esse tipo de coisa, ou que a gente está falando de alguma coisa errada, mas mesmo a gente está colocando os textos da própria igreja falando sobre isso, que vocês venham no comentário e falem pra gente então quais são as bases, quais são os argumentos para esse tipo de coisa, se a igreja interpretou de forma equivocada. Diz pra gente, pode comentar, a gente vai responder, a gente vai debater, mas você começa a perceber que o problema da igreja adventista não é o sábado. O que a gente tem de diferença com eles não é o sábado. O problema do sábado pra gente não seria problema nenhum, os caras guardarem e acharem que isso precisa ser guardado. Mas o problema vai muito além, os escritos de Ellen White, a expiação, como é que funciona, o juízo investigativo, todo esse tipo de coisa, gente, é muito perigoso, é muito danoso. E quando você chegar no meio da igreja, eles não vão te falar esse tipo de coisa. Eles vão parecer como uma igreja comum, que a única diferença de uma igreja evangélica para uma igreja adventista é que eles guardam o sábado e a igreja evangélica normalmente não guarda, esse tipo de coisa. Eles vão falar que essa é a única diferença. Só que quando você começa a aprender e estudar e ouvir as pregações e procurar estudar mesmo a teologia adventista, você vai perceber que tem coisa danosa, que tem coisa perigosa, que tem coisa que não tem nada a ver com o que está escrito nas escrituras. Antes de achar que o problema é só o sábado, ouve tudo isso que a gente falou. Ouve todos esses problemas e percebe que o problema vai muito mais a fundo. Esse foi o nosso primeiro episódio do Dossiê. Quem você quer ouvir no próximo vídeo? A gente pode falar de uma outra seita, de um outro grupo. Escreve aí nos comentários, a gente prepara para o próximo vídeo. O que você achou? Dá o seu like se você gostou e comenta aqui embaixo qual que foi a sua opinião sobre aquilo que a gente disse. O que você acha? Tá certo, tá errado? Esse tipo de coisa são um problema ou não são um problema? Compartilha esse vídeo para as pessoas ouvirem essa mensagem e saberem que o problema vai muito mais a fundo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Quer ajudar esse trabalho a funcionar? Tem o Padrim, padrim.com.br/teologueiros. Você ajuda esse trabalho a funcionar e continuar crescendo cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.